qual que é o movimento hoje que vem acontecendo para reverter uma situação como essa? Como é que a espiritualidade entra? Porque vocês fizeram uma pesquisa há pouco tempo, acho que o Alexander, eu vi um vídeo mostrando como as crianças na escola hoje encaram a espiritualidade, essa transcendência. Qual que foi o trabalho? Então, eu acho que esse processo, como o Humberto colocou, nesse processo de transformação, houve, como nós dissemos, um esvaziamento do ser humano. O ser humano não tem mais um propósito na vida, nós somos apenas um amontoado de células que não tem um significado e as pessoas estão muito perdidas. E muitas das coisas que hoje em dia as pesquisas estão demonstrando são bases para o nosso equilíbrio, por exemplo, o convívio familiar adequado e saudável, o convívio comunitário, a própria espiritualidade, o sentido existencial, foram muito combatidos por muito tempo. A ideia de que a família é uma instituição extremamente opressora e apenas opressora, a ideia que sentido existencial é um conto de fadas que não faz sentido, a ideia que a espiritualidade também é uma coisa, uma criação sem sentido também opressora, e quando a pessoa acabou perdendo tudo isso, sem negar, obviamente, que possa existir religião, família, etc., e possa ser opressora, não está discutindo isso, mas não podemos jogar fora a criança com a água suja do banho. Acho que esse é o primeiro ponto. E o que tem acontecido atualmente é retomar esses estudos, sem negar os avanços, o avanço da ciência, da tecnologia, que a sociedade moderna nos traz, até estarmos aqui, podemos falar com todos, no mundo inteiro, pela internet, é um grande avanço. Então, a ideia não é abandonar as conquistas, mas trazer de volta o que está faltando. E aí, nesse sentido, a espiritualidade, que é essa nossa conexão com o transcendente, com algo que vai além desse mundo que nós estamos aqui. Existe um sentido mais profundo, uma noção de um divino por trás, que nós somos um espírito numa jornada. Isso é algo importante. E nessa pesquisa que você comentou, nós analisamos mais de 200 crianças, em torno de 10 a 11 anos, no 6º ano, aqui em Juiz de Fora, de várias escolas. Primeiro dado que nos chamou muito a atenção. As crianças têm um alto nível de espiritualidade e de religiosidade. Essas crianças, nós pedimos para elas listarem de 1 a 10 os tópicos mais importantes da vida delas. Tinha videogame, futebol, televisão, escola, família, etc. Elas colocaram em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família. E nós pedimos para os pais julgarem o que as crianças achariam da escala. Os pais não achavam que as crianças iam colocar Deus em primeiro lugar, por exemplo. Então as crianças são mais espiritualizadas do que os pais mesmos identificam. E o segundo ponto muito importante, não só elas consideram a espiritualidade algo fundamental, como aquelas crianças que tinham uma noção de uma proximidade com Deus, se sentiam conectadas com Deus e sentiam amadas por Deus, elas tinham 10 vezes mais chance de estar entre as crianças, na metade mais feliz das crianças do que aquelas que não estavam. 10 vezes. E as crianças, por exemplo, que praticavam hábitos, frequência a grupos religiosos regulares, elas tinham 3 vezes mais chance de estar entre as crianças mais felizes do grupo. Então está se descobrindo cada vez mais a importância da espiritualidade para as crianças e a importância em termos de frequência e importância em termos de impacto sobre a vida dessas crianças. Impressionante, né? Muito. Eu fico só imaginando uma pergunta que não quer calar, que as minhas perguntas são assim, às vezes meio esdrúxulas. Como uma criança desenvolve essa conexão com Deus se ele não vê em casa? Se ele não está habituado, se ele de repente está no TikTok? Como é que você explica uma coisa? Porque é um dado muito impactante. É a tese ancestral mais comum entre filósofos e estudiosos desse assunto é justamente que seria uma conexão natural, que a espiritualidade seria um desabrochar, uma faculdade, uma condição natural da espécie humana e que o ser humano, ele de uma maneira não educada, inclusive, ele quase de forma automática, ele busca a transcendência, ele busca o infinito, ele busca o senso de propósito da vida, a alegria, a felicidade, que são também coisas transcendentes. A gente esquece, né, que felicidade também não é um termo empírico, mas é uma ideia que perpassa todos os momentos da vida e que é quase que a conclusão, a síntese da tua vida como um todo, né? Nós temos momentos de euforia, de alegria, de satisfação, e temos momentos de tristeza, de insatisfação,
de desprazer, de dor. Mas felicidade e infelicidade é a tua síntese intelectual a respeito da tua própria vida. A gente vem vindo do histórico materialista, né? Então, assim, aquelas que fazem um link. De repente começa como se mudasse um eixo. As pessoas começam, de alguma forma, sentindo a mudança energética, digamos assim. O Conúpsia é uma prova disso. A gente está indo para a 6ª edição em Juiz de Fora do Conúpsia. Olha o movimento que foi feito, o reflexo que deu numa pesquisa que eu nunca imaginaria. Eu estou realmente chocada. Eu nunca imaginaria que a espiritualidade fosse tão latente no meio de crianças do 6º ano. Isso me impressionou. Eu acredito que tem uma coisa que todos nós queremos, assim, sabe? Independente da raça, da religião, da onde tá, todos nós queremos ser felizes, né? E vocês citaram felicidade várias vezes. Na opinião de vocês, que são 2 pesquisadores, né, que pesquisam espiritualidade e saúde, por que a gente não está conseguindo atingir esse objetivo? Eu acho que um dos pontos fundamentais, e as pesquisas mostram isso, é a felicidade. Como as coisas mais importantes da vida, elas não podem ser buscadas tão diretamente. Quando eu vou num modo mais egoísta, ou seja, eu quero a minha felicidade, vou fazer só o que me faz feliz. Com isso, eu acabo minando as verdadeiras bases da felicidade. Viktor Frankl, que é um importante psiquiatra, ele comenta que a felicidade é um efeito colateral. Colateral do quê? É quando eu identifico os meus valores, os meus propósitos, os meus valores e procuro utilizar esses meus valores, esses meus dons, meus talentos, de modo útil, construtivo, para algo que vai além de mim mesmo. Quando eu faço isso, quando eu começo a utilizar isso no meu trabalho, na minha família, com meus amigos, com a minha comunidade, eu começo a me envolver, aquilo começa a fazer sentido, começa a me gerar um entusiasmo, e isso, então, efetivamente, se traduz como efeito colateral em felicidade. Por sinal, a própria palavra entusiasmo é interessante. Vem do grego en-theos. Theos é Deus. Entheos, entusiasmo, está repleto de Deus. Quando você está com Deus dentro de você, você transborda, você, né, se desenvolve, se expande e tem essa empolgação saudável nesse sentido. E o mais importante também, como já foi colocado, o ser humano, em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as épocas, não existe nenhuma cultura ao longo da história da humanidade segundo a qual a espiritualidade não era algo muito prevalente e muito importante. Então não foi algo que alguém ensinou para as pessoas foram descobrindo de várias formas. Uma delas é a partir das próprias experiências espirituais que as pessoas têm, experiências de conexão com o divino, experiências fora do corpo, experiência de ver parentes já falecidos. Então, uma série de conexões espirituais que as pessoas desenvolvem naturalmente, e a gente percebe isso nessas crianças, às vezes de famílias não religiosas, que desenvolvem naturalmente a sua própria espiritualidade.